Oi, Letícia, Luiz, querida. tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como Que é que você alegria. tá? Tô bem. Que bom. Vivendo na quarentena, né? Esse desafio novo, que é uma novidade para todo mundo, mas sempre com muita fé em Deus de que tudo vai passar. Então a gente se alegra também de saber que Deus está com a gente, né? Caminha conosco nesse tempo. E você, como é que tá? Também, ainda em casa, né? Já tá liberando aqui as coisas aos pouquinhos, mas a gente ainda tá em casa, fica com aquele receio, né? Sim. Mas estamos Não, bem, graças a Deus. amém. A Fernandinha colocou aqui. Olá, catequistas. Eu falei Ah, para que você, a dupla está de volta. A dupla. dupla dinâmica é ótimo. Amém, que saudade. E tem um monte de gente aí, tem os que a gente aí não conhece, né? Deve ser um pessoal que Claro. escreveu agora, né? Eu, Sim. infelizmente, não estou aí acompanhando, né, a turma, né, de pertinho. Para quem não me conhece, eu sou Letícia, sou filha da Maria da Graça, né, coordenadora da Crisma. Fui catequista aí minha vida toda e uns 4 anos atrás vim aqui para a Espanha. Meu marido veio trabalhar aqui, eu mudei com a minha família e bom, estou acompanhando a Crisma de longe, né? Que não sai do meu coração. Eu saí da Crisma, mas a Crisma não saiu de mim. Sim. E o Luiz era minha dupla, né? Meu catequista dupla. Então, poxa, estamos vivendo, revivendo. Isso mesmo. Foram muitos anos, né, Letícia? Eu também me apresentando, né? Talvez tenha algumas pessoas aqui que não me conheçam, né? Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Paz, de origem, e fiz a minha crisma no ano de 2008. Tive a honra, o privilégio de ter a Letícia e a sua ilustríssima mãe como minhas catequistas. E logo em seguida a gente começou a trabalhar junto, né, Letícia? A Foi. gente começou na Crisma e foram quase 10 anos trabalhando juntos, né? No meio tempo eu fui no seminário um ano, depois voltei, e aí a gente trabalhou quase 9, 10 anos juntos no Crisma, foram muitas turmas, e foi com você, Letícia, né, que eu aprendi muito a ser catequista. Então, eu devo Imagina. a você começar essa live dizendo isso, né, para todos que estão aqui, que foi um privilégio, né, trabalhar com a Letícia, trabalhar com a mãe dela, com a tia Graça, que eu não consigo deixar de chamar de tia Graça. E levo, né, levo tudo o que aprendi para as paróquias por onde tenho passado e é isso, né? Essa é a nossa missão, né? Dar de graça o que a gente recebeu de graça. Exatamente. Hoje na missa, inclusive, a gente ouviu isso no Evangelho, né? A nossa missão é essa, é evangelizar. Independente de onde a gente esteja, né? A gente tem que estar aí levando a palavra de Deus a todos os cantos. Amém, amém. Louvado seja Deus. Também tem aqui um pessoal lá da Paróquia Nova que eu estou trabalhando, Sagrada Ai, que Família, que bacana. passa também. Uhum. E ajudem aí a divulgar nossa live, que está começando só, né, Letícia? É, isso aí. Começando. Então, nós vamos esperar mais um pouco para começar o tema, ou já pode ir introduzindo? Como é que a gente vai fazer? Gente, acho que a gente pode ir entrando já, né? Já tem pessoal já aqui. Eu tô vendo o Paulo, né? Isso. Paulinho. Boa Ah, tarde, gente. Ó, a Ritinha aí, olha. Ritinha também. Riquinha. Tudo Também bom? trabalhava junto com a gente. Gente, é. Que alegria. Beth deve estar Cecília, junto de repente. Lá. Cláudia, olha que maravilha. Muito bom. Só é ruim porque a gente não vê eles, né? Ainda não criaram a tecnologia, né? Mas já já vão dar um jeito de resolver isso, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente Mas pode começar, Letícia, com uma oração, então, morar invocando, Espírito né? Santo. Uhum. Entregando a nossa vida, entregando a Ele esse momento que nós estamos vivendo, não só a gente, né? Mas toda a humanidade Sim. está passando por esse coronavírus. E, como eu disse, né, nós estamos passando, né, um momento.
né, que em breve passará, com a graça de Deus. Sim. Então, vamos nos colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os dos vossos pés e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Paz. Rogai por nós, está aqui do meu ladinho. Amém. Não Que podia maravilha. deixar. Inclusive é uma devoção também espanhola, né, Letícia? A história da veneração à Nossa Senhora da Paz, né, começou aqui na Espanha, na cidade de Toledo. Mas aí é para outro dia, tá, Luiz? Tá É bom. outro assunto que é muito grande. Nós tínhamos uma dificuldade tremenda de falar no horário da Crisma, né? Eu Verdade. sempre estava me empolgando, a gente sempre deixava para o encontro seguinte, né? Sim. Mas é assim mesmo, né? O importante é falar e as pessoas estarem interagindo conosco. Com certeza. Então nós vamos começar o nosso assunto de hoje, já estava lá no cartaz, né? Nós vamos falar hoje dos sacramentos de maneira específica nesses tempos que nós estamos vivendo da pandemia. Porque muitas e muitas dioceses, né, muitos países fizeram a opção de fechar as suas igrejas por uma questão de preservação da vida das pessoas, né, diante dessa doença, que a gente tem visto que, infelizmente, dizimou muitos, né, muitos irmãos, né, perderam as suas vidas por conta da pandemia. E nos ficou esse vazio quase que existencial, nossas igrejas fechadas, nós já não tendo mais acesso aos sacramentos como tínhamos o costume. Então, como é que nós podemos falar disso, né, nesse tempo, já que os sacramentos são tão importantes, né? A gente nasce e já recebe um sacramento, que é o batismo, depois a primeira comunhão, depois o crisma, depois o casamento, depois a unção dos enfermos, né? A Eucaristia que nós recebemos ao longo da vida. Então, a vida de um cristão católico sem os sacramentos, ela, posso dizer que é quase inexistente, né? Hoje em dia, mais ainda, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, começo nessa reflexão, na verdade, tratando primeiramente da definição de sacramentos, né? É importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente recorre aos sacramentos e a gente não tem a real dimensão do que seja o sacramento. Então, o Catecismo da Igreja, ela nos traz, no número 1131, a seguinte definição: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Então, quero chamar a atenção para duas palavras presentes nessa definição. Primeiro, sinal, e o segundo, eficaz. Né? Sinal, porque todos os sacramentos, os 7 sacramentos instituídos por Cristo, dados à Igreja, eles se utilizam de uma matéria, de um sinal que é visível. Ah, Letícia, a gente toca na água, né? O óleo, a gente sente o cheiro, né? A gente recebe uma imposição de mãos, né? Que é uma imposição que usa o tato. Então é um sinal que revela para nós também um dado antropológico, porque nós somos homens, né? Nós necessitamos de algo para ver, né? Nós temos sentimentos, emoções, né? Algo palpável. Então, nessa definição de sacramento, o sinal tem a ver com essa realidade material, né? Essa realidade que a gente pode tocar, palpável. É claro que em alguns sacramentos, por exemplo, como a confissão, a gente não tem uma matéria palpável, sim, mas é uma matéria sentida por nós. Né? Que é uma... Sente um alívio danado, né? Com certeza. Quando a gente está cheio de pecado, né, a gente vai diante do padre
e confessa os nossos pecados, E né? daí mais leve. A gente sai dali, né? Um novo homem, né? Quase Restaurado. palpável, é quase palpável. É palpável, né? Tinha um peso nas costas, né? E Exatamente. depois não tem mais. Outro sacramento que não tem uma matéria assim visível é o matrimônio. Mas é muito interessante, porque a matéria é esse amor, esse consentimento entre os esposos, né? E ele é muito palpável, não é, Letícia? Você que tem Sim, anos de vida matrimonial, sim. sem 20 amor, sem anos. sentimento, né? O casamento vai dar, Exatamente. dar errado, né? Não ter sentido. E a outra palavra da definição é que é um sinal eficaz. Ou seja, ele realiza aquilo que ele promete. Então, quando o padre derrama água sobre a cabeça de uma criança ou de um adulto no batismo e diz: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", aquele sinal que é a água, junto com as palavras do ministro, elas comunicam eficazmente uma graça. Ou seja, elas realizam aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pronunciado. Então, essa definição é muito importante a gente ter claro, porque os sacramentos, eles são, para nós católicos, nós chamamos que são os meios ordinários de viver a vida de Deus. Isso significa dizer o quê? Que são os meios pelos quais Jesus, né, Deus, nos deu nos deu a possibilidade de acessar a sua vida, né, a vida divina. Então são os meios assim ordinário. Essa palavra aqui no Brasil, né, no português às vezes é meio A pessoa em entende alguns errado. contextos parece até um xingamento, né? Ordinário, né? Você é um ordinário, É, o né? Não é extraordinário é que é bom, né? extraordinário que é maravilhoso. Mas o ordinário aqui é no sentido de ser comum. Então, a via normal pela qual Deus derrama a sua graça. E isso está afirmado na tradição da igreja, nas escrituras, está afirmado em todo o conjunto da celebração divina, né? Deus, ele age através da sua igreja de modo eficaz pelos sacramentos. E desde o início foi assim. É claro que se nós tivéssemos uma máquina do tempo e fôssemos teletransportados para a primeira comunidade cristã, a missa não seria do mesmo modo, né? Quando a gente fala de modalidade, né? Ou seja, os mesmos ritos, as mesmas palavras. Mas o que é essencial na celebração do sacramento, né? O pão, o vinho, as palavras da consagração, elas já estavam presentes. Ou seja, inclusive, meu professor de História da Igreja falava para a gente no seminário, a igreja ela nasce em torno da celebração eucarística, né? Ou seja, a igreja nasce em torno dos sacramentos, né? Da celebração dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia e dos demais sacramentos. Bem, eu já disse, né? Quantos são 7 os sacramentos ordinários, né? Os comuns, né? Aqueles que a igreja diz que são, de fato, sinais eficazes da graça de Deus. Batismo, depois a confirmação ou a crisma, que estão intimamente ligados, depois a Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, matrimônio e ordem, ou ordem e matrimônio, tanto faz a ordem. A gente divide assim, a gente tem essa ordem comum, né, para os 7 sacramentos, eles são divididos, a gente costuma dividir didaticamente em 3 partes os sacramentos, né? Os 3 primeiros, batismo, crisma e Eucaristia, seriam os sacramentos da iniciação cristã, ou seja, de que todos nós, católicos, cristãos, quando ingressamos na vida da igreja, nós recebemos estes sacramentos, nessa fase inicial. Depois, os sacramentos de cura, que nos ajudam a restaurar a graça que a gente recebeu no batismo, que foi planificada na crisma, mas que o pecado, a fragilidade humana, às vezes rompe com esse vínculo, não é? Com essa graça no nosso coração. Então a igreja nos concede não só uma segunda chance, mas muitas chances de a gente retomar
essa graça, pela penitência, né? Então, é um sacramento de cura da alma. E o sacramento da unção dos enfermos, né? Que é o sacramento da cura, não só da alma, mas também pode nos conceder a graça da cura do corpo, né? Por isso que a gente, hoje em dia, antes do concílio, havia um entendimento de que esse sacramento era dado no último instante, né? Era chamado de O sacramento da extrema-unção, né? extrema unção, né? Então, quando chamasse o Ninguém padre para queria. dar unção, já era ali, ó, tá acabando, é o fim. É claro que hoje a gente ainda pode chamar de extrema unção, porque a unção também é dada nesse sentido de preparar a alma, de curar a alma para encontrar o Senhor na vida eterna. Mas o sacramento da unção dos enfermos, na sua natureza, ele também serve para curar a gente dos males do tempo presente, a doença, né, a dor. Então, quando você tem alguém que vai fazer uma cirurgia de risco, alguém que vai fazer, vai passar, tem uma doença crônica, idosos, né, acima de 60, 65 anos, que necessitem, né, um cuidado especial, podem receber este sacramento da unção dos enfermos. E a última parte seria os sacramentos de serviço à igreja, que são dois. A ordem. Então, na ordem, a gente tem um sacramento que se destina ao serviço dos irmãos, né, pelos ministérios sagrados, ou seja, os diáconos, os padres e os bispos, que formam o corpo hierárquico da igreja, né, que formam a, digamos assim, a cabeça da igreja na condução do povo de Deus e que recebem a graça de transmitir os outros sacramentos, né? É muito importante a gente perceber a importância do sacramento da ordem também na história da salvação, porque pelo sacramento da ordem que a gente tem acesso aos demais sacramentos, né? Por isso a importância desse sacramento de serviço. E o matrimônio, que é um sacramento que foi tornado sacramento por Cristo, né, quando eleva a dignidade, né, dessa união esponsal entre um homem e uma mulher. E o matrimônio, de modo especial, ela é a imagem do amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo. E é importante lembrar, Letícia, às vezes a gente se esquece disso, né? O sacramento, quando um homem e uma mulher decidem receber o matrimônio, é para fazer, né, ajudar o seu companheiro, a sua companheira, a ir para o céu, né? Senão, não tem sentido o matrimônio. E é claro, não tem só esse fim de união entre o casal, mas por uma razão óbvia, biológica, tem uma razão procriativa, né? Porque o casamento também gera vida e gera de fato, né? Vida, novos homens para a vida, né? Para o céu, para a vida de Deus. Bem, eu fiz assim umas perguntinhas para eu ir tentando responder. Sim, sim. E é uma pergunta que eu fiz aqui. De que modo os sacramentos operam na vida dos cristãos? Eu acho que já está mais do que respondido, né? Os sacramentos, eles operam porque eles nos dão as graças de Deus de modo eficaz e graças específicas a que se destinam os sacramentos. Então, por exemplo, no batismo, você recebe a vida de Deus, né? Você estava marcado pelo pecado original, depois que você recebe o batismo, a sua vida passa a ser uma vida toda de Deus, né? Você passa a ser chamado de filho de Deus, você passa a ter uma dignidade, né? Ser herdeiro de Jesus Cristo, você ganha essa vida espiritual nova, né? O batismo te concede a fé, a esperança e a caridade, que são os dons teologais, e por aí vai. Cada sacramento nos confere uma graça específica, e elas operam na nossa vida de modo direto, né? Um batizado, um cristão, ele não deve mais agir como um não batizado. Em que sentido? Ele não deve ser um homem que dispensa as coisas de Deus, as coisas da fé, né? Que vive apartado das coisas de Deus, né? Pelo contrário. E tantos outros sacramentos, cada um deles imprime em nossas vidas um modo, né? Exige de nós também uma resposta ao amor de Deus. São 3 só os sacramentos que imprimem caráter, né? Isso é importante dizer, porque o caráter ele tem a ver com
uma palavra difícil, mas eu vou explicar. Ontologia do homem, né? Com o ser do homem. Está impresso, né, em nós. É uma marca que a gente chama de indelével, né? De delete, que não pode deletar, que não pode apagar. São 3. O batismo, a crisma e a ordem. Né? Eles imprimem caráter, ou seja, ninguém pode apagar aquela marca que Deus realizou. Né? Interessante porque nos 3 graus, nos 3 sacramentos, existe, exceto na ordem do diaconato, que é o primeiro grau da ordem, mas nos outros, batismo, crisma, presbiterato e episcopado, que são os 2 graus da ordem, você tem o óleo como sinal dessa marca, né? No batismo a gente recebe o óleo, na crisma a gente recebe o óleo, no sacerdócio, né, o padre recebe o óleo nas mãos, e na ordenação episcopal o bispo recebe o óleo na cabeça, que é a plenitude, né? Então, é muito interessante. É um sinal de que é uma marca. Então, vocês que estão aqui, que fazem a crisma, já precisam ter isso em mente, né? O sacramento do crisma é um sacramento que vai imprimir para sempre na sua alma uma marca, né? Uma marca de Cristo. Né? E Deus nos livre. Se um dia a gente for para o inferno, a gente vai estar lá no inferno crismado, batizado. Batizado. É uma marca que não se apaga nunca. Né? Que não se apaga nunca. Bem, diante de toda essa realidade, que é uma realidade muito importante para nós cristãos, né, católicos de modo especial, a gente entende que a liturgia, ou seja, o lugar onde esses sacramentos são celebrados, onde este mistério de Cristo acontece, é o cume, né? É o centro da vida cristã. Né? Eu até marquei aqui, no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concilium, que é um dos documentos mais importantes do concílio, que falou sobre a liturgia, diz assim: a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da igreja, e ao mesmo tempo a fonte de que promana a sua força. Isso é muito importante a gente entender, porque o que a gente celebra na liturgia é a própria vida da igreja de Cristo que gera vida em nós. Nesse sentido, a gente entende que é o máximo onde a gente pode chegar, o máximo é a maior ação que a igreja pode fazer, é a liturgia. Não tem nada que se compare a uma Santa Missa, por exemplo. Nada, nada, nada. Você pode dar comida a todos aqueles que estão com fome, pode fazer altas obras de caridade, mas a missa é a obra mais excelente que alguém pode realizar. Por quê? Porque é o próprio sacrifício de Cristo. Né? É o próprio Cristo que se imola na cruz, né? E se oferta ao Pai por nós. Então, essa oferta de Cristo, ela supera em muito, qualquer outra obra humana. Por isso que ela é o cume. E, ao mesmo tempo, essa liturgia é para nós a força, né? Que nos ajuda a caminhar, né? Que nos ajuda a estar forte na batalha. Então, nessa perspectiva, a gente entende o lugar de importância que a liturgia tem. Né? É claro que o entendimento sobre liturgia ultrapassa, em muitos sentidos, aquilo que a gente pensa das celebrações dentro do templo. Eu vou falar um pouco disso depois. Né? Existe um dado espiritual nos sacramentos, nessas celebrações litúrgicas, que dizem diretamente a nós de modo espiritual, ainda que não haja participação. E é aí que eu quero chegar, né? Esse é o ponto da nossa palestra de hoje, né? da nossa conversa. Né? Eu escrevi assim: a vida litúrgica, porém, não se limita à participação dos fiéis no culto que já é público. Peraí, se não tem pessoas indo à igreja, né, à missa, como é que esse culto é público? Bem, qualquer coisa que nós falemos antes, assim, sobre a questão atual, a gente precisa ter um entendimento do que seja essa ação da igreja. Né? Quando um padre
celebra a sua missa, mesmo que esteja trancado lá no seu quarto, né? Ou esteja lá na igreja sozinho, só ele, com o celularzinho gravando para todo mundo, né? Aquela celebração. Uhum. E ainda que não esteja gravando, ninguém está vendo aquela missa, este ato já é um ato público. Por quê? Porque o sacerdote oferece em nome de Cristo o sacrifício e o faz em nome de toda a igreja. Então, quando um padre celebra a missa, ele não celebra somente em nome dele. Ele oferece esse sacrifício por toda a humanidade, por todo mundo. Então, a missa, por excelência, ela é um culto público. Sim. Ainda que não haja a participação dos fiéis. É importante a gente entender isso, né? Os fiéis podem ou não podem estar participando ali presencialmente. Mas se um sacerdote realiza a Santa Missa, né, celebra a Santa Missa, ali já é um culto público. Né? Inclusive nos lugares, né, Luiz, que são proibidos celebrar missa, né? Tem lugares Claro. que a igreja é perseguida, né? O padre que Sim. celebra a missa Sim, do e as mesmo pessoas jeito. passam dificuldade para ir à missa. Para nós ocidentais, que nunca vivemos uma pandemia, para nós é muito assustador pensar, é como se tivessem quebrado as nossas pernas. Em algum sentido, quebraram as nossas pernas, assim, ficamos sem a possibilidade de ir à igreja, né? Mas é preciso lembrar que em muitos lugares os cristãos católicos não podem ir à missa, porque é proibido por lei, eles são mortos, né? E nesses locais, é muito comum as pessoas ficarem sem Eucaristia, dominical, sobretudo. Né? E a gente não precisa ir longe, Letícia. Eu tive a oportunidade, você lembra, eu fui ao Marajó fazer missão em 2015. Lá no Marajó, eu visitei comunidades que têm a Eucaristia uma vez ao ano, quando vai o padre lá celebrar. Ou seja, há muitos irmãos, a Igreja Universal, há muitos irmãos nessa Igreja Universal que, infelizmente, já vivem essa realidade de não poderem ir à Santa Missa, né? De não poderem participar dos sacramentos, né? Por um motivo grave, né? Ou por falta de sacerdotes, porque a gente sabe que, graças a Deus, né, a igreja leva muito a sério a formação dos padres, então demanda tempo, demanda resposta à vocação. Não é que Deus não tenha chamado, Deus chama muitos, mas tem a resposta a esse chamado, né? Nem todos respondem, né? Esse apelo de Jesus, né? A messe é grande, né? Mas os operários são poucos, né? E de fato, Jesus está dizendo, olha, esse evangelho é muito interessante, porque parece que Jesus já aponta profeticamente para essa realidade vocacional, né, que a gente vive hoje. Né? Nós temos muito trabalho. Hoje, sobretudo, a humanidade, eu acho que o planeta Terra nunca teve tantos habitantes quanto tem hoje, né? Isso é dado estatístico, e a gente tem um número reduzido de sacerdotes. Então, é um motivo grave, ou seja, pela perseguição, que também é um motivo grave, né? Um motivo que fere a dignidade do homem, e enfim, né? Bem, sobre essa questão da participação nos sacramentos, eu trouxe um trecho que eu ouvi uma palestra do padre Bruno, padre Bruno Lins, também da nossa casa, né? Ele fez uma palestra nesse tempo para os seminaristas. E ele destacou um trecho do Denzinger, que é um compêndio dos documentos da igreja, dos concílios da igreja, dos principais concílios da igreja, até o Vaticano I, se não me engano, o Concílio Vaticano I. E olha que interessante o que o Concílio de Trento já falava sobre a participação na Eucaristia. Olha aqui. Quanto ao uso desse sacramento, quanto ao recebimento, nossos pais distinguiram reta e sabiamente 3 modos de receber este sacramento. Eles ensinam que alguns só o recebem sacramentalmente, são os pecadores. Outros só espiritualmente, são aqueles que, comendo em desejo aquele pão celeste que lhes é oferecido, com a fé viva que opera pelo amor, sentem seu fruto e utilidade. Outros ainda recebem-no sacramentalmente e
espiritualmente. São os que se examinam e preparam de tal modo que, vestidos com a veste nupcial, se aproximam desta mesa divina. Denzinger, 1648, esse trechinho. É muito interessante aqui esses três modos, né? O primeiro modo, sacramentalmente, ou seja, você recebe lá a Eucaristia fisicamente, você vai à missa. Ele está dizendo que quem recebe só sacramentalmente o sacramento são os pecadores. Engraçado. Interessante isso, né? Aqueles que vão diante, recebem ali Jesus, às vezes distraídos, né? Às vezes sem entender o que estão recebendo, às vezes de modo até mesmo blasfemo, né? A gente diz que aqueles que comungam em pecado mortal, que cometem o sacrilégio, né, de uma comunhão sacrílega, né? Eu não estou dizendo aqui que em todas as missas você vai ter completa, tá? Claro que a gente não está julgando ninguém, isso é bom deixar claro. Mas que se aproximam da Eucaristia muitas vezes sem fazer esse exame, sem esse real arrependimento, esse desejo de receber a graça. Depois, fala-se de um modo espiritual. Interessante, né? Recebem espiritualmente. Que são aqueles que desejam Jesus, desejam o pão do céu, desejam comungar, mas não podem comungar por um motivo grave. E por último, aqueles que recebem sacramental e espiritualmente. Ou seja, aqueles que, fazendo o exame de consciência, né, estando em estado de graça, desejando ardentemente receber Jesus, se aproximam e recebem fisicamente. Bem, esse trecho, quando eu li, quando eu escutei o padre falando, foi como se fosse uma faca entrando assim dentro do peito e rasgando tudo, né? Porque serve também para nossa reflexão sobre como nós, antes da quarentena, estávamos nos aproximando da mesa da Eucaristia, né? Quantos de nós, às vezes, tínhamos tempo livre, a igreja aberta, e nós não íamos à igreja, né, participar da missa? Às vezes tem pessoas que realmente não podem, por conta do trabalho, ir à missa diária, mas outras podem, né? E não faziam um esforço. Mais do que isso, que iam à missa dominical sem o devido preparo, sem preparar uma confissão sacramental, sem se aproximar, ou que se aproximavam de Jesus sem uma confissão, né, Letícia? A gente falava isso muito na Crisma, né? Tem gente que confessa 2 vezes ao ano, para a Páscoa e para o Natal. E quando não só para a Páscoa, né? Ou seja, é muito difícil a gente, de fato, fazer essa experiência de receber Jesus, né? Sem estar com o coração pronto, né? O coração disponível para ir. E, sobretudo, quando a gente fala aqui desse segundo ponto, né? Aqueles que recebem espiritualmente, é claro que um não exclui o outro, né? Não quer dizer que quando as missas voltarem a ser públicas, basta eu receber espiritualmente, tá? Quero deixar claro isso. Eu vou assistir a transmissão da missa aqui da minha casa e tá valendo. Não, não é isso, né? Quando o concílio fala daqueles que recebem espiritualmente, ele está falando daqueles que são impossibilitados, ou por falta de padre, né? Ou por uma questão de perseguição religiosa, ou por uma pandemia, de ir à missa. Sim. Né? Então, onde é que a gente pode centrar a nossa reflexão principal do tema de hoje? Né? Os sacramentos na pandemia, né, nesse tempo. Nós temos um motivo grave que nos impede de ir à igreja. Como é que vai ser a nossa postura espiritual? Como já diz o próprio concílio, são aqueles que, comendo em desejo, aquele pão celeste que lhes é oferecido com a fé viva que opera pelo amor, sentem seu fruto e utilidade. Ou seja, fazendo uma boa comunhão espiritual. A comunhão espiritual é um tesouro que a igreja nos deu, que nos faz tocar de modo extraordinário, não é o modo ordinário, não é como o sacramento, de modo extraordinário a graça de Deus. Como tem também a contrição perfeita, né? A gente fala, para um pecado grave, somente a confissão pode perdoar aquele pecado grave, né? Mas nesse tempo que a gente não pode procurar um sacerdote,
nós podemos exercitar essa contrição perfeita, que é um amor perfeito, né? A gente pedir de fato esse perdão a Deus de todo o coração dos pecados que nós temos cometido, dos pecados que nós temos realizado, enfim. E pedir a Deus uma vida nova, né? Uma vida nova na graça. Na sua casa, você pode fazer isso, né? Porque se você é batizado, você já tem a graça, né? Você já recebeu a graça do batismo. O catecismo nos fala, né, que Deus habita em nós. Há uma inabitação de Deus em nós. Ou seja, Deus habita em você, né? Então, se você está em pecado, se você está nesse estado hoje, né, há tempo, né, de fazer a sua oração, de pedir, de suplicar a Deus o perdão. Porque Deus está vendo que nós estamos numa condição que nos impede, né, de receber os sacramentos, né? E Deus não é vingativo, assim, não pode receber, então vai morrer desse jeito. Não, pelo contrário, ele é abundante porque nos dá esse meio extraordinário de nos aproximarmos dele. É bom lembrar, é sempre um meio extraordinário, ou seja, é para não ser usado. Tudo que é extraordinário é melhor que não seja usado, tá certo? Nada, mais uma vez eu repito, nada, nenhuma ação da igreja se compara aos sacramentos, né? Os sacramentos, eles são de fato sinal eficaz de Cristo. Então, é claro, você pode fazer a oração mais bonita na sua casa, a celebração da Eucaristia, da palavra com seus familiares. Ela não vai se comparar. Por quê? Porque na liturgia é o próprio Cristo que realiza aquele ato, né? Ele que se oferta, ele que se dá, né? Então tem essa diferença. Mas é claro, há uma condição que nos impede de acessar isso. Bem, eu coloquei aqui uma questão, Letícia, que eu não sei se as pessoas levantariam, mas tem me perguntado e as pessoas têm levantado muito nessa pandemia, né? O que os bispos diocesanos têm feito? Eles têm liberado as pessoas da participação dominical na missa. A gente sabe que há um preceito de observar o domingo, não é? O dia do Senhor, e esse preceito ele é observado a gente participando de uma missa completa no domingo, né? Ou no sábado anterior ao domingo, que já é domingo, né? O domingo, para quem não sabe, ele é mais esticado, né? Ele começa no sábado, no entardecer, e vai até a meia-noite do domingo. Bem, falando disso, né? Falando dessa realidade, uma coisa a gente precisa deixar claro. Nem o Papa Francisco tem a autoridade de dispensar a gente de uma lei de Deus. Sim. Lei divina. Está no mandamento. Observar, guardar domingos e festas de guarda. Isso está no mandamento. O Papa, ninguém nesse mundo, nenhum homem tem autoridade de dizer, olha, não é para guardar o domingo mais. Você pode viver do seu jeito. O que muda durante a quarentena? Muda a modalidade. O modo como eu vou guardar o meu domingo. Se eu estou impossibilitado de ir à missa fisicamente, ou seja, cumprir esse preceito, o bispo diz assim, olha, você está livre, né? Você tem a opção, aliás, você não tem a opção de ir à missa, então você está liberado desta obrigação, por uma razão grave. Entende a diferença? Mas isso não significa que nós não vamos guardar o domingo. A gente não cumpre o preceito da missa assistindo ela online. É outra coisa que é importante a gente falar. A gente pensa que sentando, né, na frente do nosso computador, do nosso celular, assistindo a missa, como eu assisti missa hoje, tenho certeza que muitos aqui já assistiram a Santa Missa também hoje, pensar, cumprir o preceito. Não. O que aconteceu é que os bispos diocesanos, da maioria das nossas dioceses, deram decreto e nos dispensaram de cumprir o preceito participando da missa. Agora, eles não podem, como eu já disse, eles não têm autoridade de dispensar a gente de guardar o domingo, que é um movimento interior. Percebe que é um movimento da nossa alma, um movimento interior. Então eu vou ler o cânon para vocês, que é o cânon 1248, do Código de Direito Canônico. Diz assim:
cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre, em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Já falei isso, começa no dia antes e vai até o final. Segundo artigo, se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, abre parênteses, pandemia do coronavírus, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se a houver na igreja paroquial ou no outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consagrem um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de família, conforme a oportunidade. Bem, aqui tem dois aspectos, né? O código coloca dois motivos pelos quais os fiéis não estão obrigados. O primeiro é a falta do padre, né? Estou lá no Marajó fazendo missão sem um padre. Não tem padre, não tem missa, né? Ou um motivo grave como a pandemia, por exemplo, né? Bem, se não tem padre, há muitas dioceses que disponibilizam aqueles ritos de celebração da palavra, né? Então, você tem lá o rito, não é a missa, é uma celebração da palavra, onde você lê as leituras, você faz as preces. Então, é um modo de celebrar aquele evangelho daquele domingo, aquela liturgia, né? Muitos bispos já têm os seus, como diz aqui o cânon, já tem os seus formulários para isso. Outros não, outros têm uma adaptação. Mas no nosso caso, a gente está dentro de casa, a gente não pode ir na igreja nem de celebração da palavra, né? Sim. Até porque o motivo pelo qual nós estamos em casa é o distanciamento social. Então, nós podemos consagrar nosso domingo, o nosso dia do Senhor, com um tempo conveniente à oração. Ou seja, sentando na cadeira, né, vendo a Santa Missa, né, rezando a liturgia das horas, né, rezando o terço, né, em família, lendo, sobretudo, o Evangelho do dia. É muito importante a gente fazer a leitura da Palavra de Deus, né? Fazendo um tempo de oração. O cano é muito claro, um tempo conveniente. Não é 5 minutos aqui, né? Pai nosso que está em céu, santificado. Não é isso, né? É um tempo conveniente, né? A gente tem aí em torno de 1 hora da missa dominical. É claro que para muitos é uma dificuldade ficar 1 hora, né, lendo, fazendo alguma coisa, mas rezando, perdão, Sim. mas um tempo conveniente, né? Meia hora, 40 minutos. Hoje, graças a Deus, Letícia, a gente abre aqui o nosso Instagram. Se você pode abrir 7 da manhã, né? Você vai até meia-noite, você tem uma oração, né? Alguém falando da palavra de Deus, formações, coisas preciosas que a gente não tem comumente, ou não tinha, né? Eu acho que com essa pandemia a gente também está mudando o nosso... Até a Crisma, né, veio aqui também para os meios, né, sociais. Tudo tem seu lado, tudo que é negativo tem seu lado bom, né? Claro. A gente sempre tira uma lição e eu acho que é um meio que a igreja deve aproveitar agora para frente, que é uma nova maneira de evangelização, né? Então... É o oceano para navegar, né? A gente, lá no século XVI, né, eram os oceanos físicos, né? Agora são os virtuais, né, digitais. Imagina São Paulo, né, que para evangelizar ele viajou tanto, andou tanto, e a gente está dentro de casa, aqui, né, com todas as facilidades para evangelizar. Sim. E a gente tem nas mãos, né, na palma das nossas mãos, né? Bem, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. A gente tem alguns minutinhos ainda, né, de live. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa referente a isso, né? Eu acho que é o tempo para isso, né, Letícia? Sim. Não sei. Você quer falar alguma coisa? Eu não sei. Uma dúvida, Luiz, que assim não tem tanto a ver com o momento da pandemia, né? Mas que o pessoal geralmente coloca muito, né? Aquela questão, se eu sou batizado, por que eu vou receber a crisma, né? Você lembra? Muitos crismandos perguntavam. Sim. Por que eu vou receber a crisma se eu já recebi tudo no batismo? Se a crisma é a confirmação do batismo, né? Se você puder...
Bem, é muito interessante isso, porque a crisma, ela está presente, é claro que não, do modo ritual, ela não está presente na Sagrada Escritura. Na verdade, nas Escrituras, de modo muito claro, sim, nós temos dois sacramentos ali descritos na sua ritualidade, digamos assim, né? Que é o batismo e a Eucaristia, né? Jesus diz o modo como se faz fazer. Os outros sacramentos, nós não temos o modo ritualístico, mas nós temos a essência desses sacramentos já nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. A gente já tem o que a gente chama de referência bíblica, né? A fundamentação bíblica de todos os sacramentos na Sagrada Escritura. Quando a gente pensa no sacramento do crisma, a gente tem que pensar o seguinte: é um sacramento profundamente ligado ao batismo, mas que nos concede uma graça que complementa o batismo e que coloca o batismo que a gente recebeu num outro lugar. Então, por isso a crisma não é dispensável. Qual é o efeito direto da crisma, né? A crisma nos concede a plenitude do Espírito Santo, né? Nos seus dons, nos seus frutos e nos seus carismas, né? É como se a crisma despertasse em nós esses frutos que o Espírito Santo já nos concedeu no nosso batismo, né? É claro, existe essa dimensão da confirmação do batismo, mas essa definição como confirmação, ela ficou, digamos assim, um pouco muito ligada ao fato de que hoje, pastoralmente, a gente dá crisma, os bispos crismam as pessoas acima de 15 anos, ou seja, se tornou o sacramento da maturidade. Mas a gente sabe que sempre foi assim, isso é muito recente na história da igreja. Primeiro porque no início as pessoas recebiam batismo, a crisma e a eucaristia na mesma hora, né? Já adultos, geralmente, tá? E depois tinha-se o hábito, como os orientais mantiveram até hoje, de batizar e crismar logo em seguida. Então já pequenininho. E a Eucaristia anos mais tarde, né? Seria na maturidade cristã. Para nós aqui latinos, a gente entende que a crisma oferece esse meio de uma confirmação madura daquela fé já recebida. Mas esse é um aspecto do sacramento, né? Como eu falei, a crisma tem uma realidade espiritual, né? Uma realidade que está relacionada diretamente à nossa vida cristã, ou seja, nesse modo como nós vamos ser cristãos, muito forte. Por isso que a crisma é um outro sacramento. Nos Atos dos Apóstolos, a gente tem algumas passagens, se eu não me engano, Atos 8, Atos 15, algumas referências. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mas algumas referências que tratam, por exemplo, de que os apóstolos já batizado aqueles cristãos, né? E eles chegavam na comunidade, e era muito comum na igreja primitiva que os batizados despertassem dons, carismas, né? Os dons de profecia, né? Os dons de serviço ali na comunidade. E eles chegavam nessas comunidades e viam que aquelas pessoas que tinham recebido o batismo ainda não tinham sido despertadas para esse carisma. Então eles impuseram as mãos sobre elas para que recebessem o Espírito Santo. Mas como é que é isso? Elas já tinham o Espírito Santo, como é que elas vão receber o Espírito? Não é que elas vão receber o Espírito novamente. Elas vão receber a plenitude do Espírito Santo. É como se a gente pudesse, assim, potencializar a ação do Espírito. É o que o crisma realiza isso em nós. Ele plenifica, ele potencializa a ação do Espírito em nós. E a gente diz, aliás, é certo, doutrina da igreja, que a confirmação, ela encerra o ciclo da iniciação cristã. Então você só se torna cristão pleno, assim, católico, pleno, cristão, recebendo o sacramento da confirmação. Ele não é dispensável. Sim. Já tive a infelicidade de ouvir gente falando assim, para que o crisma? Não faz diferença nenhuma, porque depois do crisma você não vai comungar, não tem nenhum efeito. Mas a crisma faz total diferença na vida de quem o recebe, porque o efeito é espiritual. E nesse sentido a gente não toca o efeito
às vezes visivelmente, mas toca espiritualmente, na sua vida pessoal, na sua vida de comunhão com Deus, na sua ação, né? Eu encontrei... Deixa eu Eu ver se eu... digo que desperta os nossos dons, Luiz. Sim. Porque a gente, depois da crisma, é como se fosse o nosso Pentecostes, né? A gente, quando recebe, né, em estado de graça, né, você depois é capaz de fazer coisas que eu nunca me vi aqui, entendeu? Falando, enfim, dando os encontros de catequese, né? A gente meio que se supera, e não é a gente, né? A gente sabe que é o Espírito que está ali Sim. inflamando. Eu achei a passagem aqui, ó. De... Atos 8, 14 a 17. Tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. É muito interessante, porque diz assim, eles já tinham sido batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Sim. Não é que eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham recebido essa plenitude, como você falou, essa colheita, né? Pentecostes é colheita, é quando a gente vai lá e retira os frutos, né, daquilo que foi plantado. Então, se a gente pudesse dizer assim, a crisma é esse sacramento, que não é dispensável. Como eu já disse, imprime caráter na alma, fortalece a graça divina, nos concede a plenitude dos dons e dos frutos. É inconcebível a gente pensar um cristão católico que não tenha recebido ainda o sacramento da confirmação. Né? É preciso, se não recebeu ainda, se alguém está aqui nessa live e não recebeu o crisma, não está matriculado ainda no crisma, corre para fazer a sua matrícula amanhã, né? Hoje à noite, daqui a pouco. A Cláudia fez uma pergunta. Uma Sim. criança não batizada, caso morre, vai para o inferno? Então, essa é uma pergunta um pouco delicada, mas que a gente tem respondido, a igreja tem respondido sob a ótica da imputabilidade, ou seja, aquela criança, ela não tem liberdade e responsabilidade sobre aquele pecado original, de modo direto, entende? Ela herdou aquele pecado original. É claro que o batismo lhe concede a graça, por isso que nós batizamos as crianças. Ela liberta aquela criança daquele mal, do pecado original, e concede àquela criança a graça de Deus. Mas nós cremos, pela misericórdia de Deus, que aquela criança, ela não vai ser condenada ao inferno caso ela não tenha recebido o batismo, né? Porque ela não tem culpa de não ter recebido o batismo. Por isso que é muito importante os pais levarem as crianças, os seus filhos, ao batismo, quanto antes, né? O quanto antes. Já ouvi muitos casos, né, de pessoas que tiveram filhos e a criança estava na UTI, no CTI, né, e precisando de algum tratamento específico, e batizaram no próprio hospital, por exemplo, né? Chamaram o padre, enfim. Então, alguns teólogos, isso não é uma questão fechada, eu também não tenho tempo para entrar nessa alçada agora. Falam do limbo, que seria esse lugar destinado a todos os justos antes de Jesus, porque eles não conheceram a Jesus, ou seja, os justos, aqueles que seriam os santos do Antigo Testamento, e também as crianças não batizadas iriam para esse limbo, que não é inferno, mas também não é céu. Né? Mas isso é uma questão teológica, uma discussão teológica. Né? Aqui, mais do que dar uma opinião, a gente precisa ficar com o que a igreja fala. Né? Então, essa é uma questão que ainda não é, ou pelo menos eu não ouvi como fechada. Né? Mas é claro, por um bom senso, a gente afirma, né, e reafirma a misericórdia de Deus para essas crianças que não têm essa culpa, né? Essa culpa direta, livre, né? Diferente, eu quero mentir, eu vou lá e minto. Eu quero matar, eu vou lá e mato, né? E é isso, né? Não sei se respondi, mas a gente também pode fazer uma outra live depois falando disso, não tem problema algum. Com certeza. Letícia, foi um prazer estar com você.
Tem um convite para vocês que estão aqui nessa live. Diga. Agora, mesmo às 18 horas, vai ter dobradinha. Eu vou rezar a oração de vésperas lá na página do Seminário São José RJ. Então, Seminário São José RJ. A gente vai rezar agora as vésperas lá, vou estar conduzindo. E eu quero mais uma vez agradecer você, Letícia, pelo carinho, pela atenção. Como eu já disse, sou muito grato a você por tudo. Imagina, tem que agradecer aqui a coordenadora da Crisma, Maria da Graça, porque deixou, né, convidou a gente para participar, né, desse projeto, né, de levar a Crisma. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a opinião de vocês, o que vocês acharam. Coloquem próximos assuntos que, de repente, vocês queiram que sejam abordados, né? Claro. E, bom, tem só a agradecer, né? Porque eu estou aqui matando saudade da Crisma, né? Também. Um abraço para a Vera também. Olha aí a Vera, Paulinho. Vera, Paulinho. Elisete, que alegria. Muito bom. Todas as pessoas queridas. O Paulinho aí. Paulinho também. Elias, é o Elias? Não, Eli. Eli Rocha. Muito bom. Nandinha, Fernandinha. Nós vamos combinar, né, Letícia? Outros momentos para estar. Né? Esse horário é bom para vocês, se funciona para vocês, a gente dá um jeito. Para mim aqui são 10 horas da noite, mas está um horário bom. Maravilha. Então, muito obrigado. Agora eu vou correr para outra página que eu vou conduzir lá. Vai lá, Luiz. Então, gente, obrigada por vocês aí. E a gente se vê, então, semana que vem. Obrigada. Amém.